Olá, este é o TV Pé de Figo na VV8 TV. O nosso convidado de hoje sabe bem o que é ser vítima da perseguição política e da falta de liberdade, características dos regimes autoritários. Nasceu no ano em que seus pais, militantes de movimentos de igreja contra a ditadura no Brasil, foram forçados a se separar. Somente aos 8 anos de idade, após a lei da anistia, pôde finalmente abraçar o seu pai. Médico, formado pela Unicamp, especialista em infectologia pela USP, criou os programas Mais Médicos e Farmácia Popular quando foi ministro da Saúde. Tem relação estreita com Valinhos, pois chegou a fazer estágio no Hospital da Santa Casa e foi o responsável pela instalação da UPA na cidade. Aliás, o único grande investimento mais recente na área da saúde por aqui. Bem-vindo, Alexandre Padilha. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Estava há muito tempo poder a gente estar aqui, já tinha conversado com o blog, já em outros momentos estava em Paris, já tinha conversado um pouco sobre essas histórias que você está falando aqui. Muito feliz de estar aqui. Um momento que eu sei difícil para Valinhos, na área da saúde, principalmente na área que eu trabalho muito, na área de doenças infecciosas parasitárias, né? A morte de 2 pessoas com febre amarela, mas estamos aqui até para conversar um pouco com as pessoas, orientar sobre isso, falar um pouco daquilo que a gente conhece, que estudou, que dá aula hoje sobre isso, para a gente poder esclarecer as pessoas. E feliz de estar aqui em Valinhos mais uma vez. Pois é, Alexandre. A grande preocupação da população, isso as pesquisas revelam, é a saúde, né? Uma das grandes preocupações. E Valinhos hoje está chocada com a notícia de que 2 pessoas morreram em função da febre amarela. O que a gente pode concluir dessa situação? É muito grave isso, né? A primeira conclusão é a importância de todo mundo se vacinar, das pessoas, sobretudo todo mundo que se expõe. Nós estamos tendo casos que são de febre amarela silvestre, não é febre amarela urbana, mas todo mundo às vezes se expõe, ou num passeio, numa visita. Muita gente trabalha em área silvestre aqui na região, né? Então, em primeiro lugar, todo mundo está muito atento à orientação e indicação de vacinação. É uma vacina que o Brasil mesmo produz, é tecnologia brasileira. Eu, quando fui ministro da Saúde, por exemplo, nós expandimos muito a produção dessa vacina, a ponto do Brasil exportar para o mundo inteiro essa vacina. É muito grave o que está acontecendo, porque mostrou uma falta de planejamento por parte do Ministério da Saúde, mas também por parte do governo do Estado de São Paulo, de uma cobrança mais firme sobre a necessidade de antecipação da vacinação já ao longo do ano de 2016. No ano de 2016, vários técnicos da Secretaria Estadual de Saúde já apontavam a necessidade de se vacinar, ampliar a cobertura na região metropolitana de Campinas, mesmo na região metropolitana da cidade de São Paulo, que também tiveram casos circulando nesse momento, né? E é muito preocupante porque o governo federal não tomou atitude, acho que o governo do estado também não cobrou com a veemência que poderia cobrar, provavelmente porque são alinhados políticos, e colocou a política à frente da saúde. Isso é muito grave, né? E tem uma postura muito grave, errada, incorreta por parte do Ministério da Saúde, que foi em 2017 ter decretado o encerramento de um surto de febre amarela, que já tinha sido o maior surto de febre amarela até então, e foi decretado, acabou o surto, né? E os casos que vieram a partir disso, no final de 2017 a 2018, só mostram que o surto não tinha acabado, que tinha que se reforçar a orientação da população, né? Muitas vezes o político quer fazer um anúncio de algo que não acontece ainda, e isso, quando é feito na área da saúde, é muito grave, porque na saúde você tem que ter uma informação sempre muito correta, né, o tempo todo, para alertar a população para que não se baixe a guarda. E tem um terceiro elemento nisso importante, que essa região de Valinhos, Vinhedo, você já estava contando aqui, eu estudei na Unicamp, eu morava em São Paulo, então eu vinha pelo menos todo domingo ou segunda-feira de manhã cedo, pegava Bandeirantes e Anhanguera até Campinas, né? E convivia muito nessa região, andava nessa região, fiz estágio aqui na Santa Casa, vários amigos de Valinhos, de Vinhedo,
mesmo de Campinas, até Jundiaí, toda a região, o que a gente observa no último período? Teve um avanço das moradias sobre áreas tradicionais de mata que a gente tinha aqui da Serra do Japi, né? Tem um avanço importante. Eu me lembro quando eu vinha de São Paulo para Campinas, pela Bandeirantes e pela Anhanguera, você tinha mata do todo lado, floresta, né? Uma parte plantada, uma parte reflorestada. Hoje o que você tem é outdoor de condomínio fechado, é casa de condomínio fechado, né? Então você está vendo um avanço de todos os tipos de moradia sobre uma área que era uma área restrita ao mundo silvestre, né? Então isso certamente tem um impacto no deslocamento da febre amarela para casos ainda silvestres, mas cada vez mais próximos de grandes cidades. Pois é, se a gente está vivendo esse drama na atualidade, e o governo vem e propõe o encerramento de investimento na saúde por 20 anos, e o Congresso apoia, aprova inclusive. Não é? O que esperar da saúde nesse campo, né, tão dramático? Nós estamos todos muito preocupados, né? Sobretudo quem é profissional da área da saúde, quem teve experiência de gestão como eu, quem criou um programa como, por exemplo, o Mais Médicos, que a gente levou médico onde não tinha, para mais de 60 milhões de pessoas. Eu sempre dizia que o Mais Médicos era um primeiro passo apenas. A gente ia levar esse médico para atenção básica, mas ia precisar fortalecer, ter cada vez mais estrutura, levar mais saúde para a população, ter mais estrutura dos serviços de média e de alta complexidade, né? Aqui a região sente isso, né? Ampliou-se o próprio Mais Médicos e outros investimentos que nós fizemos, como a saúde bucal, o Centro de Especialidade Odontológico e a UPA 24 horas, foram um primeiro passo de começar a reestruturar a saúde de Valinhos, mas precisa muito mais. Quando o Congresso Nacional aceita a proposta do governo Temer, Alckmin, Maia, porque é um grupo só que está governando o país, de se congelar por 20 anos os investimentos, não é 1 ano, 2, 3, não é enquanto está tendo uma crise, uma decisão que nos próximos 20 anos não se amplia recursos para a saúde, na prática ele está rasgando a Constituição. Não à toa foi uma emenda constitucional, foi uma PEC, foi uma mudança na Constituição. Aquilo que está na nossa Constituição, que a saúde é direito de todos que estão nos assistindo, e dever do Estado, foi rasgado com essa PEC, e por isso que é uma mudança na Constituição, porque eles estão dizendo que nos próximos 20 anos não vai colocar mais recursos na saúde, ou seja, quem nascer não vai ter serviço de saúde, e quem envelhecer, também, que demanda cada vez mais, não vai ter. Então a gente já tem uma situação que é crítica e a tendência, o cenário é de piora. Isso é muito ruim em todos os sentidos também, porque começa a acontecer o quê? Por exemplo, eu dou aula para estudantes de medicina e profissionais da área da saúde, né, aqui na região de Campinas. Quando a gente conversa com os alunos, eles começam a falar o seguinte: ó, eu vou me formar não para o SUS, porque na cabeça dele, ele vai se formar daqui a 5, 6 anos, se nos próximos 10 anos não vai ter investimento novo no SUS, ele faz o seguinte: se já está ruim hoje, vai estar pior daqui a 10 anos. Então você começa a formar um profissional médico, enfermeiro, nutricionista, que não tem mais como perspectiva cuidar da nossa população. Indústria farmacêutica. Essa região aqui de Valinhos, região de Campinas, tem várias indústrias farmacêuticas que produzem medicamentos. No período, né, nos últimos 10, 15 anos, essa indústria começou a se especializar em produzir medicamentos para o SUS. Por exemplo, farmácia popular. A farmácia popular botou 30 milhões de pessoas que não tinham acesso a medicamento e passaram a ter. Essa indústria produz medicamentos para essas pessoas, começou a orientar seus produtos para essas pessoas. Quando sinaliza para essa indústria que nos próximos 20 anos não vai ter mais investimento no SUS, ela começa a optar para produzir outras coisas. Vai começar a produzir para produtos cosméticos, estéticos, para o setor privado, vai começar a produzir para fora, não para o mercado brasileiro, não para você que precisa de um remédio da hipertensão mais barato, da diabetes mais barato, você precisa de um remédio mais fácil para tomar para asma, ou seja, essa indústria vai começar a não produzir para você, vai começar a produzir para o setor privado, para fora, exportar, indústria de vacinas, né? Então isso é muito grave, porque também começa a quebrar uma cadeia que gera empregos. Essa região sabe quantos empregos são gerados, tecnologia, empregos de qualidade a partir da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos da área da saúde. Tudo isso passa a ser quebrado com essa decisão do governo de não investir mais recursos para a saúde.
Padilha, como que o município, com todas as dificuldades que já tem pela recessão, pelas dificuldades econômicas, pode atender esse grande anseio da população de ter um serviço de saúde melhor, que é o que ele tem direito, não é? Precisa ter uma combinação. De um lado, a prefeitura investindo, e a prefeitura pode investir mais na saúde, né, para contratar médicos, equipamentos, combater desperdício que tenha, né? Às vezes acaba fazendo parcerias que geram mais desperdícios, e a gente exigir que o governo federal possa investir. Quando nós decidimos lançar esse programa das UPAs 24 horas, e aqui em Valinhos foi uma das primeiras que a gente veio, não só para começar a obra, depois para a entrega da obra, né, todo o espaço em funcionamento, foi uma decisão muito clara do governo federal em ampliar investimentos, ou seja, não existia recurso do governo federal para as UPAs. Então, a gente começou a investir primeiro para construir. Quando eu fui ministro, a gente, além de pegar o recurso que já tinha de custeio repassado para o município, para contratar médico, equipamento, medicamento, eu criei um incentivo que a gente chamava de incentivo de qualidade. O município podia receber o dobro desse recurso caso cumprisse algumas normas e regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Então, seria muito importante que o governo federal continuasse com isso, né, pudesse ter novos incentivos de qualidade, poder ampliar o recurso, e o governo municipal assumir a gestão da UPA, nada de ficar entregando para outros, né, porque às vezes essa entrega gera mais custos que se perdem pela parte da administração, né. Inclusive, é possível, né, a gente debater, por exemplo, esse Congresso Nacional que congelou por 20 anos o recurso da saúde, devia estar discutindo outra coisa, devia estar discutindo como ter leis que garantam que a ampliação de recursos para a saúde seja contínua, independente do governo, né? Que ações como essa que nós fizemos com a UPA pudesse gerar outras UPAs, porque a cidade precisa e merece outras UPAs 24 horas, como precisa de um investimento nas santas casas, né? Então, esse é um debate sério e que isso é importante que todo mundo fique muito atento, porque depende do Congresso Nacional também, né? Porque quando o Congresso Nacional toma uma decisão junto com o governo federal hoje de congelar os recursos, o Congresso Nacional vai ter que tomar uma decisão de mudar essa regra, né, de como que a gente investe mais recursos na saúde. Eu sou defensor, inclusive, que a gente busque fontes para isso. Tem várias fontes possíveis, por exemplo. Tem atividades que são nocivas à saúde. Por exemplo, o próprio tabagismo, bebida, agrotóxico, acidentes de carro e de moto, que você paga seguro para acidente de carro e de moto, tudo isso podem ser fontes para a saúde. Os recursos do pré-sal para a saúde, que foram tirados pelo atual governo, nós precisamos recuperar isso. Eu era ministro da coordenação política, ainda no governo Lula, quando a gente aprovou o marco regulatório do pré-sal. Uma das questões muito inovadoras do marco regulatório é dizer o seguinte: o lucro que a gente tiver com petróleo vai ser investido em saúde e educação do povo brasileiro, montando um fundo para isso, esse fundo financiar. Isso foi retirado, então nós precisamos recuperar isso. Eu acho que o Brasil, inclusive, só tem chance, porque o Brasil não é um país de renda média alta, de renda média, a gente só tem chance, oportunidade de garantir uma saúde e educação de qualidade para todos se a gente pegar esses recursos do petróleo e investir em saúde e educação como fonte. Tudo isso precisa do Congresso Nacional, nós precisamos rever isso no Congresso Nacional. Padilha, como explicar para um cidadão que existe esse desmonte da saúde, né? Esse desmonte do SUS, o fechamento de farmácias populares, né? As críticas ao SUS? O SUS foi um grande avanço, né? Uma conquista do povo brasileiro na Constituição e, no entanto, tentam desfazer da importância desse sistema, né? Como justificar isso para a pessoa entender o que está por trás disso? Primeiro, assim, o SUS sempre foi uma grande disputa, né? A gente conquistou o SUS na Constituição brasileira e é algo inédito. Nenhum país da dimensão do Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, a rigor, nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes no mundo inteiro colocou na sua lei o compromisso de garantir saúde para todos. Então, o Brasil foi bastante ousado e inédito em relação a isso. Desde que a gente criou o SUS em 88, ele vem em permanente disputa. Por quê? Primeiro, porque tem muitos interesses privados em torno disso, né? Tem interesses
de quem vende plano de saúde, tem interesse de quem vende serviços de saúde não querer ter uma saúde pública com qualidade, como acontece na Inglaterra, na Europa, né, em países onde a saúde pública com qualidade acaba regulando todo o mercado. Então, tem muitos interesses privados em relação a isso. Segundo, o esforço de garantir saúde pública para todos é um esforço de décadas de ampliação de serviços que o Brasil veio fazendo. Não conseguiu tudo, mas veio ampliando, né? Por exemplo, vacinação, a gente estava citando um exemplo aqui. Quando entrei na Faculdade de Medicina aqui da Unicamp em 89, a gente tinha menos de 10 vacinas totalmente públicas, né? Quando eu fui ministro da Saúde, chegava quase 20, ultrapassava 20 vacinas públicas, mais de 10 para todos os perfis populacionais, né? Nós chegamos a erradicar doenças que a gente tinha no Brasil com o esforço da vacinação. Doenças como malária, por exemplo, eu sou especialista em malária. Quando terminei a Faculdade de Medicina aqui na Unicamp, fui para a USP fazer a minha especialização, fui para a região amazônica, fui viver na região amazônica, trabalhar, cuidar das pessoas, coordenar o núcleo da USP na região amazônica. Chegava a ter 700 mil casos de malária, 800 mil casos de malária. Quando eu fui ministro da Saúde, a gente conseguiu reduzir isso para menos de 150 mil. Infelizmente, voltou a crescer os casos de malária em 2016 e 2017, com as atitudes do atual governo. Então, o SUS foi responsável por que a gente pudesse melhorar muito dos nossos indicadores de saúde, mas a gente nunca conseguiu conquistar a forma como a gente gostaria de conquistar. Por isso que eu quero repetir sempre o Mais Médicos. Eu falava que era um primeiro passo de uma grande reforma do SUS, porque fortalecia a atenção primária em saúde, o médico de família, a atenção básica, o cuidado fora do hospital antes de chegar no hospital. Essa coisa do hospital também, tem muitos interesses privados em relação a isso. A crítica ao Mais Médico, que vinha o médico de Cuba, se é para oferecer médico à população, que venha médico de onde for. Ainda mais quando é médico com qualidade, que os estudos, inclusive, comprovaram isso, né? Nós tivemos, já em 2015, 2016, agora em 2017, várias publicações reconhecendo, pesquisas da Unicamp aqui, realizando pesquisas sobre a qualidade do atendimento dos médicos do Mais Médicos, reconhecendo o avanço do atendimento, ampliação de cursos de medicina em regiões importantes, né? Mesmo aqui na grande região metropolitana de Campinas, Araras passou a ter curso de medicina, Rio Claro, Limeira vai ter curso de medicina, Piracicaba, ou seja, dando mais oportunidades para jovens poderem fazer seu curso de medicina, e um reconhecimento muito grande da população, né? Eu fico aqui numa unidade básica de saúde em Campinas, dando aula. Lá tem uma médica cubana, o reconhecimento da população em relação a ela, o cuidado que ela faz, né? É bastante exemplar, como também vários médicos brasileiros que se dedicam ao SUS, atendem, valiosos, né? Que se atendem, buscam cuidar da nossa população. O que o Mais Médicos trazia era um debate público muito forte, quer dizer o seguinte: para mexer no SUS, reestruturar no SUS, tem que começar pelos alicerces, pela base dessa casa. Precisa reconstruir essa casa, precisa começar pela base dessa casa. E a base dessa casa é a atenção primária de saúde, a unidade de base de saúde, é o médico de família, são os agentes comunitários de saúde que têm um papel decisivo. Os agentes comunitários de saúde têm um papel muito importante, visita a casa das pessoas, cuidam das pessoas, olha a gestante, avisa o médico se tem um idoso ou não. Os agentes comunitários de saúde aqui na UBS aqui do São Bernardo, aqui na cidade de Campinas, que estão lá conosco, apontam os problemas, conhecem o território, né? E o atual governo federal, inclusive, está desvalorizando os agentes comunitários de saúde, está permitindo que possa ter equipes sem agente comunitário de saúde, né? Então, o Mais Médicos fazia esse debate, além de levar médico para 60 milhões de brasileiros que não tinham médico no seu bairro, né? Ele fazia esse debate, que para reestruturar o SUS, nós temos que começar pela atenção básica de saúde, por isso ele é tão reconhecido aqui e no mundo. Parece que ainda o povo brasileiro não caiu a ficha do retrocesso que nós estamos vivendo, né? Porque não é possível não ter uma reação gigantesca com esse retrocesso na saúde, nas liberdades, na política, etc. Há esperança? O que vai ser esse ano de 2018? Eu sou uma pessoa que não posso perder a esperança nunca. Você começou aqui o programa contando a minha história, né? Eu nasci no meio da ditadura,
Meus pais eram militantes de igreja em defesa da democracia, contra a ditadura. Meu pai ficou 11 meses sendo torturado. Depois que saiu da tortura, ele e a minha mãe ficaram juntos. Depois teve que sair do país. Minha mãe estava no 5º mês de gravidez, eu que estava dentro da barriga dela. Ela ficou com medo de sair, porque para sair tinha que sair por uma estrada até o Uruguai, depois subir até o Chile. E a gente só veio se reencontrar quando eu tinha 7, 8 anos de idade, né? E estou aqui, vivi a democracia, então todo mundo que tem histórias como essa não pode ser pessimista nunca. Eu sou otimista, acho que o Brasil é muito maior do que, né, os políticos que governam o nosso país hoje. Acho que o povo caiu a ficha, é que o povo brasileiro está meio anestesiado, é como se fosse um paciente ali que tomou anestesia, não se recuperou ainda. Mas o povo percebe, tanto é que faz qualquer pesquisa, o Temer tem 97% de rejeição, né? Até o Carnaval mostrou isso, né? Assim, escancarou a rejeição do povo brasileiro a ele. Inclusive o Temer não teve coragem, porque ia perder a tentativa que ele queria fazer de reformar a Previdência para tirar a aposentadoria pública de boa parte do povo brasileiro. É interessante, né? A reforma da Previdência do Temer não mexia nos privilégios. Não mexia na aposentadoria garantida dos juízes, nas pensões de filhos de juízes, filhas de desembargadores que ganham privilégios absurdos, não mexia nos privilégios de militares, mas mexia na aposentadoria geral do povo, do INSS, da aposentadoria rural, do trabalhador rural que trabalha mais tempo, desgastante, mexia, né, assim como mexe com a reforma trabalhista, no direito das mulheres gestantes que estão trabalhando em situações insalubres, né? Então, acho que uma das demonstrações de que o povo sabe o que está acontecendo, tem dado seus recados, foi o Temer não ter, inclusive, ter fugido da tentativa de aprovar a reforma da Previdência, porque sabia que ia perder no Congresso Nacional. Então, eu sou um eterno otimista, né? E acho que a gente precisa ter que estar muito atento, porque se tem uma coisa, se tem um momento onde o voto de quem está nos acompanhando tem o mesmo peso do voto do maior banqueiro do Brasil, é o dia da eleição, né? Então, o seu voto vale a mesma coisa do voto do maior banqueiro do nosso país. Então, quererem impedir de ter uma eleição, eu não duvido nada, né? Já estão tentando fazer uma eleição que não seja livre, né? Essa tentativa, por exemplo, de tirar o Lula das eleições, uma condenação que não tem justificativa nenhuma, né? A justiça passou vergonha, porque foi confiscar o apartamento, teve que confiscar da empresa, porque não é do Lula, né? Uma sentença do judiciário lá de Porto Alegre que está sendo questionada veementemente, está sendo questionada no Brasil, vai ser questionada internacionalmente, vai ser um mico, né, do judiciário de Porto Alegre, do TRF4 de Porto Alegre, essa decisão de condenação do Lula, porque vai ser frontalmente questionado internacionalmente pela OEA, no espaço da ONU, né? Já a tentativa de querer mexer na eleição, de não permitir. Eu não quero que todo mundo concorde com Lula, mas então vai lá e vota contra, né? Vai lá e toma a sua posição. Agora, o que não pode é impedi-lo de participar das eleições de um crime que ele não cometeu, né? Então, acho que tem uma tentativa de querer mexer nas eleições. Quer dizer que a esperança é a democracia, é o voto, é a eleição, é os partidos disputarem. O seu voto, é o momento que o seu voto que está nos assistindo vale o mesmo do maior banqueiro, vale o mesmo do voto do Temer, vale o mesmo voto que aquele juiz que ganha auxílio moradia sem ter direito de ganhar auxílio moradia, né? Então, essa é a esperança. Aliás, o Brasil, que tem muita coisa para enfrentar ainda, para melhorar, muito desigual o nosso país, mas o Brasil cresceu, né, e se tornou mais justo com a democracia. Tem uma coisa que eu sempre falo, quando entrei aqui na Unicamp em 89, da minha turma de 90 alunos da Faculdade de Medicina, tinham 2 negras e cerca de 10 tinham feito escola pública. As turmas de medicina que estão entrando na Unicamp agora, ano passado, que entrou esse ano, uma delas chegava a ter 80 alunos de escola pública, né? Mais de 30 alunos negros, ou seja, mostrando, né, que foi a democracia, ainda com passos muito lentos, que permitiu que a gente pudesse transformar o Brasil num país menos desigual, mas a gente precisa avançar muito ainda.
E só com a democracia a gente consegue isso. Se eu acho que tem que estar a maior atenção de todos nesse ano é não permitir que se mexam no direito das pessoas em escolher seus candidatos a presidente, ao Senado, a deputado. Queria chamar muita atenção, porque às vezes as pessoas lembram de quem vai votar para presidente e nem lembram quem votou para deputado ou deputada. O voto para deputado federal, para deputada federal, é tão importante quanto o voto para presidente da República, porque nenhum presidente da República faz as mudanças sem ter um Congresso que possa debater as mudanças, né? Então, a gente não vai voltar a ter recursos para a saúde sem mudar a regra atual do Congresso Nacional. A gente não vai poder investir mais em políticas de prevenção sem ter mudanças no Congresso Nacional, né? Poder apostar, por exemplo, nas iniciativas que possam reduzir a desigualdade no nosso país sem ter mudanças de lei do Congresso Nacional. Acabar com essa injustiça. Hoje no Brasil tem uma injustiça que é o seguinte: quem paga imposto no Brasil é a classe média, é o trabalhador que tem seu olerite, né? O conjunto dos pobres da classe média, porque o peso do imposto sobre o consumo é muito alto. Os grandes sonegadores, grandes empresários, sistema financeiro não pagam imposto. Pessoas que recebem grandes heranças não pagam o volume de imposto que deveriam pagar. Então a gente precisa mexer nessa estrutura dos impostos no Brasil, aliviar, reduzir os impostos para a classe média, para a classe trabalhadora e começar a cobrar do andar de cima. Isso só quem pode fazer é o Congresso Nacional. Esse foi Alexandre Padilha. Obrigado, Padilha. Muito bom estar aqui, viu? E feliz demais estar aqui no Pé de Figo, viu? Legal. Estou até contando a história do doce do figo que a minha avó fazia, que eu não esqueço nunca mais, viu? Isso aí. Obrigado, Padilha.